Por 44 votos a 26, o Senado livrou Aécio Neves das punições impostas pelo Supremo Tribunal Federal e garantiu o retorno do tucano ao exercício do mandato. O senador, aliás, teve uma grande ajuda aí do PMDB, que deve esperar por uma retribuição na votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Dos 44 senadores que votaram a favor de Aécio, 28 são alvos de algum inquérito no Supremo Tribunal Federal e 19 são investigados na Operação Lava Jato. Nenhuma outra legislatura teve tantos senadores formalmente colocados aí sob suspeita de crimes. Ô Vera, quem votou pelo retorno do Aécio, essa história interessante aqui, foi o presidente interino do PSDB, o Tasso Gereissati, mas horas depois, porém, o parlamentar defendeu a renúncia do Aécio Neves da presidência do partido. Segundo ele, o colega não tem condições de comandar a sigla. Começo com você. O que você apurou? Que análise você faz desse resultado? Apertado, né? Você esperava apertado, porque parece bastante dilatado quando você compara 44 a 26, mas há que se lembrar que ele precisava de 41 votos. Então ele teve só 3 a mais do que precisava. Essas contas ficaram sendo feitas, Patrick, eu fiquei falando com os senadores ali pelo WhatsApp até o último minuto. Quando eles chegaram no número, com a ajuda ali da contabilidade do Romero Jucá, que saiu do seu resguardo médico para ir votar e tudo mais, e ele é bom nessa conta de plenário. Quando chegaram à certeza de que havia um número, eles puseram para votar rapidamente. Aí parou-se tudo do encaminhamento da votação e em seguida o senador Eunício Oliveira cortou os microfones para que ninguém mais falasse e eles pudessem dar no pé o mais rápido possível e evitar ficar velando aquele defunto ali por muito tempo. Porque é isso, foi uma decisão eminentemente corporativa, uma decisão que se baseou naquela coisa do efeito Orloff, de que eu posso ser você amanhã. Então todo mundo votou muito imbuído desse espírito, e mesmo o PT, que votou para fazer uma média com a sua base ali, se a coisa tivesse apertada, talvez tivesse votado de outro jeito, porque eles podem ser os Aécios de amanhã. A senadora Gleice Hoffmann, notadamente a mais enrolada dos petistas hoje em dia, porque a que já é ré, nem apareceu. Então é isso, é complicado, foi uma coisa totalmente corporativa. Eles vão fazer 1000 conjecturas republicanas para tentar justificar o voto, mas a verdade é que votaram pensando em seus próprios pescoços amanhã. Também tiveram um efeito grande dois outros fatores. O primeiro, que o presidente Michel Temer atuou pessoalmente para ajudar o Aécio. Não que ele tenha influência sobre toda a bancada do PMDB, mas ele usou a sua influência naquela parcela da bancada do PMDB que lhe é fiel. A outra votou por isso que eu falei, pelos seus próprios interesses. Renan Calheiros e outros sabem que amanhã podem estar nesse lugar. Renan já esteve neste lugar, pode estar novamente amanhã. E o terceiro fator foi o próprio Aécio, né? Aécio tem a memória das últimas campanhas, principalmente dos tucanos. Ele sabe quem ele ajudou com dinheiro de que natureza nas últimas campanhas. Ele era presidente do partido, responsável pela arrecadação, como a gente viu na conversa tão já conhecida entre ele e o Joesley. Ele não tinha muita cerimônia para pedir dinheiro. E ele pedia não só para si, mas também para os seus companheiros de partido. Então ele chegou lá: você vai votar contra mim, meu amigo? Eu sei o que eu te dei, eu sei como eu financiei a sua última campanha. Você lembra aquele dinheiro que você me pediu e que eu te mandei? Você acha que veio da onde? Então esse tipo de conversa bastante entre amigos correu solta nos bastidores e ajuda a justificar o comportamento do PSDB. Mesmo esses que se opõem à permanência do Aécio na presidência do partido, eu chego na segunda parte da sua pergunta, votaram para mantê-lo por isso, porque tem ali o telhado de vidro, mas agora vão fazer essa campanha para ele sair. Ele está resistindo a isso. O Aécio está que nem aquela Carolina da música do Chico Buarque, que o tempo passou na janela, mas só ele não viu. Ele não sabe que ele não é mais nem sombra do que ele já foi. Ele é um ex-Aécio, ele está ali porque os seus pares têm interesses diversos em mantê-lo, mas não porque ele ainda tem alguma viabilidade como dirigente, como político. Marcelo Madureira, como é que você vê essa questão? Enfim, Aécio está de volta ao Senado.
Pois é, a Vera falou muito bem. O que temos no Senado de volta é uma sombra do que foi Aécio Neves. Se é que ele já foi alguma coisa outro dia, porque, na verdade, Aécio nos enganou o tempo todo. O que se viu ontem foi realmente uma frente corporativista, né? A corporação Senado Federal voltou as costas para o país, voltou as costas para o eleitorado para votar uma matéria de acordo com seus próprios interesses. Só que 2018 está aí, pessoal. 2018 você vai ter 2/3 do Senado, vai ter que ser submetido às urnas, né? Dois senadores vão ter que correr ao pleito, né? Concorrer ao pleito. E isso o povo acho que não vai esquecer. O que se viu ontem foi um espetáculo de cinismo, né? Foi contra os interesses. Na verdade, abriu-se um precedente perigosíssimo, né? Ao se absolver o Aécio Neves, porque agora qualquer um dos outros indiciados, são 25, se não me engano, né? Todos eles podem cair na mesma, digamos assim, jurisprudência. Isso foi uma manobra contra a Lava Jato, e dessa manobra, eu digo, participou o PMDB, participou o PSDB, sem dúvida nenhuma. O PT estava ali para ver o circo pegar fogo realmente, como observou a Vera, e ocasionalmente até para votar a favor do Aécio. Ele estava ali com um olho no gato, outro no peixe, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o que se viu foi um Senado de costas para a população, de costas para a sociedade, de costas para as leis, de costas para tudo que é direito, né? De tudo que é certo, né? Uma vergonha o que aconteceu ontem, e infelizmente não era outra coisa que se esperava, infelizmente. Vai lá, Andreasa, você. Como vocês sabem, eu há mais de um ano, né, acho que está claro isso, não estou aqui no rádio para fazer amigos, nem para agradar. Se houvesse no Senado da República um grande homem público, um estadista, alguém com vocação para a política e com compromisso institucional, né, com visão das coisas, poderia defender o voto não em favor do Aécio, mas do Senado Federal, alegando uma questão institucional, a defesa de um poder da República e mesmo a condição de um parlamentar que precisa ter o direito de defesa, inclusive no Senado. Um parlamentar que, vou repetir aqui, ainda não é réu. A Gleisi Hoffmann, por exemplo, já é ré. O Aécio é denunciado. Se houvesse um senador com estatura moral para fazer esse discurso, talvez alguém acreditasse. E seria uma defesa correta, institucional. Porém, não há. O que acontece é, portanto, o que a Vera disse. Votaram para salvar a própria pele. E ainda que um ou outro tivesse um fiapo de consciência do que está em jogo e das defesas do que é prerrogativa de um poder, contra o ativismo judicial de outro e a campanha legislativa que faz o Supremo, mesmo assim teria sido tragado pelo discurso de percepção da população. A população, como disse o Marcelo Madureira, se sente traída. Acha que ontem, de fato, o Senado votou para salvar a própria pele sob a lógica orlófia que a Vera fez referência. A percepção é essa. E é esse o preço que o Senado pagará. Mas que a decisão foi tomada no lugar correto, foi, como tenho falado aqui ao longo das últimas semanas. Sobre o Tasso Gereissati, Patrick Santos, pessoal, essa defesa dele agora de que o Aécio renuncia à presidência do partido, tentando entender desde cedo a lógica desse raciocínio, né, do presidente interino do partido. Eu tenho a impressão que o PSDB raciocina com algum retardamento, com todo o respeito. Porque, vejam, se manteve o Aécio presidente do partido, ainda que afastado até aqui, o cara foi afastado 2 vezes e 2 vezes voltou ao Senado. A primeira via STF, liminar do Marco Aurélio, e agora por decisão soberana do Senado. Se mantiveram o cara na presidência até aqui, qual é a lógica, qual é o argumento de autoridade que há para que o Tasso Gereissati, por exemplo, reivindique o cargo agora que o cara voltou?
Eu não consigo entender a lógica interna do PSDB, a não ser pela lógica da autodestruição. Vejam, da mesma forma em relação à ideia que já está quase um ano circulando no PSDB de deixar o governo Temer. O partido teve algumas chances defensáveis politicamente para se livrar do Aécio também, para se livrar do Temer também, e não o fez, desperdiçou todas. O desgaste do partido já é enorme publicamente. Mas me digam se havia, pensando em partido, porque o pessoal pergunta, não tem partido no Brasil, os partidos não existem. Existem. O que o PSDB fez ontem foi uma manifestação para o mal, né, de que existe partido. Votou fechado com o seu membro. É questão de lógica, só para concluir, é questão de lógica política elementar isso, né? Se o Tasso diz que o Senado, né, que o PSDB no Senado votou para que o Aécio, que ainda nem é réu, pudesse ter tempo de se defender, e o Tasso disse isso, da mesma forma deveria preservar o status partidário do cara, para que ele possa se defender sem perder nada. Não faz sentido esse discurso do Tasso Gereissati. Fala em sacrifício, como se o partido tivesse sacrificado pelo senador ontem. Isso não é uma questão pessoal. O PSDB acaba aí. Vão tirar o Aécio e que o tirem, e que o caçem, que se dane, não estou nem aí para ele, e vão botar um cara que não tem a menor condição de conduzir o partido às vésperas de uma eleição presidencial. Essa que é a verdade, o partido perdido. Bom, eu acho o seguinte, tem um ponto aí quando a Andreasa fala da questão institucional, que eu acho que é o seguinte, esse ponto já estava vencido. Quando o Supremo reconheceu que a prerrogativa da última palavra era do Senado, esse ponto estava vencido e caberia ao Senado, portanto, analisar a questão sob o ponto de vista do mérito. E aí, o mérito você pode analisar de algumas maneiras. Eu acho que haveria uma maneira republicana de senadores não envolvidos até manterem o Aécio dentro de um critério, que é o critério segundo o qual ele de fato ainda não é réu na ação e, portanto, não deveria ser afastado por isso. Embora eu ache que a gravidade dos fatos assistidos ali, que naquela fita, em tudo que se seguiu a ela, ele mandar buscar o dinheiro efetivamente, mandar buscar mais de uma parcela e etc., já o descredenciam para exercer um mandato de senador da República. Eu acho que isso que já tem ali fere o decoro parlamentar. E eu acho que o Senado é a casa que tem que julgar os seus pares a partir de um critério que é o do decoro parlamentar. E não ao Supremo que cabe receber a denúncia, torná-lo réu, etc. O julgamento é desde sempre político. E na política eu acho que vale esse critério, que é o critério que está em todos os sedimentos, o do Senado e o da Câmara, que é o do decoro parlamentar. Aécio quebrou todas as balizas, todos os parâmetros de decoro. Decoro ético, decoro parlamentar, decoro de vida, decoro de qualquer circunstância. Ele quebrou o decoro em sua essência. Então, por isso, eu acho que ele deveria, sim, ser afastado. Eu acho que a prerrogativa é do Senado, acho que o Supremo acertou e acho que a partir do momento que a bola voltou para o Senado, não cabe mais decidir se está no lugar certo ou não. Tá no lugar certo. A gente assistiu a sessão, ela foi aberta, como deveria ser. Então, julguem o seu par de acordo com critérios razoáveis e não de acordo com o espírito de corpo. Eu acho que isso é o lamentável do que o Senado produziu ontem. Foi ter julgado olhando para o próprio rabo, que foi isso que os senadores fizeram. Quanto ao Temer, eu acho que tem aí, ele vai ser mordido pelo tal do escorpião, né? Porque o PSDB se serviu da fidelidade do PMDB, mas não vai entregar na mesma medida para o Temer na Câmara. Acho que vai ficar uma divisão, como houve na primeira denúncia. Pode ser que Temer tenha até mais votos pelo arquivamento do que teve da primeira vez, mas isso não se deverá ao Aécio, que já não manda em ninguém. Quanto à definição do PSDB de que ele deveria se afastar, ela já vem desde antes desse pedido, mas ele se recusa. E eu acho que aí tem um problema, que é o sujeito usar a condição de presidente do partido, ainda que afastada, como um biombo para se proteger, para se escorar dos estilhaços das bombas que estão indo em direção a ele, o que é terrível para o partido, né? Eu acho que ele deveria, se tivesse um mínimo ali de alguma dignidade, se tivesse lhe restado, sim, de renunciar à presidência do partido. Ele não tem condição de presidir um partido político. Aliás, o grau de constrangimento dos senadores, principalmente os tucanos, alguns nem votaram, né? O Ferraço que é de uma tem um posicionamento extrema, exato, aliás, né? Você vai lá e vote sim ou vote não, mas não fique em casa, embaixo da cama. Claro. Fala, Andreasa. Votaram no PSDB, o Aécio Neves, obviamente, e o Ricardo Ferraz. Diga, Madu. Vai, Madu.
Eu queria perguntar, a Vera talvez saiba, eu não consegui ver o senador Cristóvão Buarque. Também não vi na lista de votação, certamente ele votaria contra o Aécio. Ele não compareceu, alguém sabe? Viajando. Também era um dos viajandões. Está viajando em missão oficial. Não era uma votação importante. Ele fez um vídeo explicando que não votaria, mas ainda assim se colocando como de hábito acima dos demais senadores, dando lição sobre o que deveria fazer. Esse aí também é muito atrapalhado. Alguma coisa ainda sobre a Aécio? Eu tenho uma coisa a falar sobre o Aécio. Eu também. Tá, então vai. Patrick, é o seguinte, eu acabei de dizer tudo que eu acho do Aécio, acho que ele quebrou o decoro, acho que ele quebrou com a dignidade do cargo, acho que ele quebrou com tudo isso, mas há que se falar uma coisa hoje sobre a imprensa. Tá na capa de todos os jornais brasileiros hoje, esta foto, segundo a qual o Aécio estaria escondido em casa ali, atrás de um biombo tal, no dia em que ele foi julgado. Acontece que essa foto não traz o senador Aécio Neves, e sim um dos seus assessores. Isso foi informado para o jornal cujo fotógrafo fez a foto, que é o Correio Brasiliense. Foi informado, o próprio assessor falou com o jornal e disse: sou eu na foto e não é o Aécio Neves. Ainda assim, esse jornal vendeu a foto para todos os outros jornais brasileiros. Ela saiu na capa dos jornais, foi super replicada nas redes sociais. E eu acho que isso diz muito sobre a imprensa. Isso cobre de vergonha a imprensa, porque é muito feio isso. Não é o sujeito, a foto diz, o sujeito está acossado, ele é um bandido acossado na casa dele. Ela é eloquente, ela fala muito por si só, ela não precisa de legenda. Só que não é a pessoa que se queria retratar. Num tempo em que fake news é um produto aí à disposição nas gôndolas, a gente tem a fake photo, muito ruim, vergonha para a imprensa. Eu acho que todo mundo deve desculpas amanhã, não a Aécio Neves, mas aos leitores. Andreasa, realmente é muito sério isso que estampa de fato todos os jornais do Brasil e foto que replica agora, no mundo inteiro. Que coisa espantosa o fato de que, desprovido dessa informação que a Vera nos traz, em primeira mão. Eu olho essa foto e olho para ela e olhei várias vezes, porque de fato está em todos os lugares, e juro que é o Aécio Neves. É impressionante. De modo que o assessor é um dublê de Aécio Neves. Eu falei com ele, tá, o assessor, eu não vou dar o nome dele aqui, que ele não é acusado de nada para ser retratado como um bandido, como está na capa dos jornais. Ele falou: sou eu disse ao jornal que era eu, disse isso ontem ainda em tempo hábil, e ainda assim a foto está em todos os lugares. Eu acho que nós da imprensa apontamos o dedo para todo mundo, temos que saber apontar o dedo em nossa própria direção quando fazemos cagada, e essa é uma cagada monstruosa. Ô, Patrick. Oi. Porque isso tira a credibilidade. Vai, Madu. Tira a credibilidade que é tão difícil de construir. Não, a Vera está muito apropriado o comentário da Vera. Porque eu mesmo, quando eu abri os jornais de manhã, eu achei a foto extraordinária, e depois, quando me dei conta, isso destrói a credibilidade que é construída a duras penas por todo um grupo de profissionais sérios e tal, e uma atitude dessa põe por terra a credibilidade do trabalho de muita gente. É uma coisa muito séria mesmo. Da boa seriedade. Exato. Claro. E a gente está, claro, a Vera mostrou aqui todas as fotos, inclusive no Jornal da Manhã mesmo, durante 10, 15 minutos, ficamos falando exatamente dessa foto. E sabe qual é a pegadinha e o dolo aqui? O Correio Brasiliense, que foi avisado de que não era o Aécio para evitar qualquer processo, apesar de ter vendido a foto para os seus outros jornais, sabe qual é a legenda dele, Correio Brasiliense, para a própria foto que ele tirou? Casa de Aécio Neves no Lago Sul, : movimentação discreta durante a sessão do Senado que devolveu o mandato ao Tucano. Ou seja, o jornal que vende a foto não diz que é o Aécio. É muito feio. Ô, Andreasa, vai lá, você agora. Aliás, o que você queria complementar ainda sobre o Aécio. Eu acho que estamos aqui bem cobertos sobre o Aécio. Eu queria pegar um veio menor, mas relevante nessa história, que é a participação do PT na votação de ontem. Nós falamos en passant, né? Vocês sabem que eu falei aqui no programa, escrevi várias vezes, que o PT é o principal beneficiário desse jacobinismo janotista, né, que eu considero que criminalizou a atividade política, né? Claro, os políticos têm responsabilidade, mas esse ativismo também tem. Se vocês observarem o movimento do PT, do partido, nesse caso do Aécio, é eloquente, é ilustrativo do que eu tenho dito, né? É como se mexer na lama, né? Quem sabe se mexer melhor com mais fluência na lama?
No primeiro momento, olha o histórico disso, no primeiro momento, assim que o STF afastou o Aécio, os petistas no Senado formaram, né, se juntaram ao lado dos que consideravam a medida inconstitucional e compuseram pressão para que a decisão fosse revista. Vocês se lembram disso? O primeiro movimento do PT foi de apoiar o Aécio Neves. Houve solidariedade do PT para com o Aécio Neves. Foi só, porém, o Supremo formalizar o recuo. Isso é muito sério, porque isso é política rasteira, é malandragem, mas tem efeito. Foi só o Supremo formalizar o recuo, né, para o partido, aliás, como a Vera diz, projetando que tinha votos suficientes para salvar o senador Tucano. Naquele momento, o PT muda de lado, fecha a questão contra o Aécio e aí escreve belíssimas linhas num enredo que não nos engana, mas engana a militância, engana os 20% deles, de que o partido não é conivente com a impunidade. O PT marcou um golaço político ontem e que tem efeitos para sua militância. E não tenham dúvida que, se for preciso, eu já falei isso aqui, eles vão entregar a cabeça da Gleisi Hoffmann para sustentar esse discurso em 2018. O PT foi o vencedor ontem nessa votação.